12. Vamos ler aqui comigo, por gentileza. A minha versão é NVT, tá bom? Se quiserem projetar aí, eu vou lendo aqui e eles acompanhando. Pronto, NVI. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada um uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros de diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encorajem-se. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem sem fingimento as pessoas, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aquele que os perseguem, não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de coração humilde. Não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem mal com mal. Pense sempre em fazer o que é bom, o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando bem. Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, para aprender mais, Senhor, um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa aplicar no nosso coração aquilo que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. A Piba Jovem esse ano entrou com o tema Minha Vida, um outro nível com Jesus. E quem não parou para pensar ainda nisso, é algo muito forte. Porque se nós de fato chegarmos a esse outro nível com Jesus, muitas coisas na própria Piba Jovem vão mudar. Estou falando Piba Jovem, tem irmãos aqui que são de fora, mas aí você pega como um todo. Se você conseguir atingir sua vida a outro nível com Jesus, a Piba Jovem como um todo, ela muda. Por quê? Porque a Piba Jovem ela é você. Então, se você muda, automaticamente o seu ambiente muda, porque você passa a agir de forma diferente. Assim é o seu trabalho, assim é a sua faculdade, assim é o ambiente em qual você se encontra. Por quê? Porque se eu não mudo, se eu não busco, se eu não faço por onde, nós ficamos estagnados na mesmice e não conseguimos dar um passo. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês. Lendo esse texto aqui que nós lemos de Romanos 12, se apeguem, por favor, se puder projetar aqui, deixa aqui o versículo 12, versículo 2. Leiam aí ligeirinho comigo, nós lemos o capítulo todo, vamos ler só o versículo 2.
Não imitem o comportamento e costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Eu ouço muitos jovens dizendo assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Será que é isso? Será que eu vou fazer uma faculdade e vai dar certo? Será que esse meu emprego? Será que essa igreja está certa? Eu não sinto mais prazer. Eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. Aí Paulo vem dizendo o seguinte: para que a gente experimente de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso mudar a minha mente. E esse processo se chama metanoia. Então aqui a gente já começa a dizer que não existe um outro nível com Jesus sem metanoia, sem mudança de mente. Mas, para a gente entender primeiro o que é essa metanoia, vou explicar para vocês. Metanoia é uma palavra de origem grega e significa arrependimento, conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamento, caráter trabalhado e evoluído. Simplificando, metanoia é deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de viver e agir. A partir do momento que nós entendemos que Cristo, que nós falamos abertamente para o povo, que é o que nos governa, que nos rege, que morreu por nós. Mas vocês já pararam para pensar que vocês falam isso, mas as práticas são totalmente diferentes? E é por isso que a gente costuma ver gente falando assim: eu não vou ser cristão porque é igual a fulano, é igual a ciclano, é igual a igreja de fulano, é igual a igreja de ciclano. Isso por quê? Porque é muito fácil eu abrir a minha boca e dizer que Cristo morreu por mim, por você, e está tudo bem. Mas na verdade eu não mudo aquilo que eu conhecia antes. Eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu quero viver da forma que eu vivia antes. Os meus dogmas, os meus paradigmas que eu tinha, eu não deixo. Eu trago para a minha vida cristã. Isso cria uma barreira. Isso cria uma barreira de fato. Por quê? Porque não há vida com Cristo sem transformação genuína. Você não se aproxima de alguém que é santo e continua da mesma forma. Perceba que todas as vezes que Jesus foi falar com alguém na Bíblia, para falar sobre o pecado, ele não julgou. A pessoa que se aproximava de Jesus já se constrangia por sua santidade de fato e dizia assim: Senhor, eu não sou digno de nada. Por quê? Porque quando nós estamos de fato diante dessa presença de Deus, nós ficamos constrangidos com isso e sentimos isso na pele. Aí eu vejo alguns, por andar no meio dos jovens, não só aqui, eu vejo alguns dizendo assim: pô, em tal lugar teve a presença de Deus, eu fiquei todo arrepiado. Quem dera a presença de Jesus causasse só um arrepio, pastor. Quem dera você ficasse arrepiado somente pelo fato de que Jesus está naquele local. Queridão, a vida do cristão, ela não é movida por emoções. Ela não deve ser movida por emoções, porque as emoções são enganosas. A vida cristã tem que ser baseada na palavra. E a palavra, Paulo vem escrevendo dizendo que eu só vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu mudo a minha mente. E o que é isso? É aquilo que você achava que era certo, você deixa para trás e passa a ser errado. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais planos, eu tenho vontade e planos se Deus quiser. É assim que tem que ser. Então esse é um processo de metanoia, é um processo de mudança de mente. Então pegando aqui o fio. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina. Consiste na reinterpretação que a pessoa tem da sua vida, seja moral, intelectual ou espiritual. Então, eu não conheço Cristo, me é apresentado, eu aceito, a minha fé converge para aquilo e eu aceito. Tá bom? Então, passo a ter fé. Pronto. Não posso mais continuar como eu era. A chave tem que mudar. A chave tem que mudar. A mudança de mente. Se eu não mudo a minha mente, eu continuo na mesmice. Aí eu vejo muita gente dizendo assim:
eu fiz isso, cursei 4 anos, fiz isso e não deu certo, queridão. Por quê? Porque você conheceu Cristo e disse assim: Cristo, eu conheço o Senhor morreu por mim, mas vontade é minha, tá bom? Então, vou para cá. Aí sabe porque ele é muito bom e misericordioso com você, que o próprio texto que você leu agora diz, ele concede a você. Ele não cria uma barreira para você não, ele deixa você ir. Aí depois você mesmo volta a se arrepender e dizer assim: que besteira eu fiz. Que besteira eu fiz. Por quê? Porque no início de tudo, você não deixou que de fato Cristo falasse com você de uma forma que você se tocasse. Por quê? Porque nós somos muito cheios do nosso eu. Nossas vontades, nosso prazer, o que é agradável para nós. Porque muitas das vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui. A vontade de Deus aqui vem dizendo que é boa, perfeita e agradável. Não é isso? Mas muitas das vezes você não pensa dessa forma. Você não pensa dessa forma. Aí você quer ir por aqui, Deus diz por aqui. O que é que você faz? Estilo Jonas. Vou por aqui mesmo, porque o caminho é mais fácil, é mais curto. O povo de Israel tinha um caminho mais fácil para ir. Teve que passar e nessa passagem tinha um mar. Poderia ir o caminho mais perto, chegava mais rápido, mas teve que fazer o arrudeio e passaram pelo mar. Aí tem a mudança de mente. O povo todo... Imagina o povo. Moisés na frente daquele povo, que não era pouca gente, não pensa que essas 100 pessoas que tem aqui. Imagina aí, os estudiosos dizem que mais de 3 milhões de pessoas aí nessa caminhada com ele, gritando: como é que a gente vai? O mar está à frente, como é que a gente vai fazer agora? Aí, quando eu tenho essa mudança de mente, eu sei que quem me enviou vai fazer tudo. Vai fazer, de fato, cumprir a obra. Então, Deus diz assim: querido, bota o cajado, que está tudo resolvido. E o povo passa em terra seca, para poder entender que quando a gente muda a nossa mente e conhece, de fato, Cristo, a nossa vida não é pautada mais em nossas vontades, em nosso desejo, de acordo com a vontade dEle. E aí Ele faz dizer assim: pronto, eu sou Deus. E zelo pelos meus. Precisamos dessa mudança de mente. Se não conseguirmos, se não estivermos no processo de alcançar essa metanoia de fato, nós vamos fracassar. E aí eu vou falar o porquê. A religião diz que a metanoia é um processo constante e crescente, que se inicia a partir do momento em que o indivíduo reconhece e aceita sua fé na doutrina que lhe foi pregada. A metanoia não é uma coisa já pronta e estática. Ela é evolutiva, progressiva e constante. Oséias 6:13 vai falar sobre isso. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é algo que tipo assim, tá pronto. Tá bom, pronto, conheci o que é. Posso ir embora. Você não tem como esgotar o que é inesgotável. É um processo que não tem fim. É uma fonte de fato inesgotável, porque quanto mais você fuçar, mais você vai achar. Porque o Cristo, de fato, ele não é alguém que veio e a gente só conhece ele através do que os estudiosos falaram. Não, ele é muito mais que aquilo. E nós só vamos conseguir conhecer plenamente quando chegarmos no céu, face a face. Porque aqui na terra nós só conhecemos ele através daquilo que ele se deixou ser revelado. E desse conhecimento é através da palavra de Deus. Aí eu pergunto: você diz que quer ter uma vida a outro nível com Jesus, mas você nem sequer lê a Bíblia. Você nem sequer ora. E ainda mais, se alguém chegar para você indagando que você não lê a Bíblia, você é o primeiro a apontar e acusar o irmão também. A igreja tem muito disso. Eu estava falando no PG Sexta. Todo dedo que você aponta para alguém, volta contra você 5. E aí você fica com o rabo preso. A igreja fica todo mundo assim: não posso falar de fulano, porque se eu falar de fulano, fulano tem alguma coisa para falar de mim. Então eu prefiro deixar ele lá, ele deixou aqui e a gente vive de bem. A coisa não funciona assim, gente. Tem que mudar a nossa chavinha e entender como quem estava na EBD hoje pôde entender um pouco sobre a lei. Quando Cristo vem e cumpre a lei, aí ele diz assim: a lei deve ser cumprida de fato quando nós amarmos o nosso próximo como a si mesmo. Paulo vem escrevendo em Gálatas 5. Então você passa para o seu irmão e vira a cara para ele, quer me dizer que você é discípulo de Cristo. Aonde? Aonde isso?
Não sei se é na sua, mas na minha Bíblia não é que diz isso. Aí a gente, é bonito colocar uma blusa, minha vida é outro nível com Jesus, é bonito fazer o culto play, é bonito vir para o culto jovem, é muito bonito isso, mas de fato a sua vida não tem uma melhora, porque você sempre estagnou, você não quer avançar. Então a Piba Jovem, você não pode cobrar da Piba Jovem algo que você está mal. Ela é o seu reflexo. Às vezes a gente quer cobrar algo que eu mesmo estou mal. Olhe para dentro de si. Eu tenho certeza que se cada um olhar para dentro de si, vai entender e vai parar de julgar ou alguém ou a igreja. Porque vai entender que se a igreja está assim, se alguma coisa está assim na sua vida, é por causa de você. Porque você não ora, você não lê, você não faz isso. Ah, Júnior, você está generalizando? Não. Mas cada um coloca a mão na consciência e sabe do que eu estou dizendo. Muitos cristãos nos dias de hoje, entendendo o que é metanoia, chegamos à conclusão que nós cristãos só conseguiremos ter uma vida, um outro nível com Jesus, quando alcançarmos verdadeiramente esse conhecimento. Quando conhecermos de fato quem Jesus é. E aí Paulo vem escrevendo assim, lá em 1 Coríntios 15:34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de quem é Deus. Muitos cristãos nos dias de hoje não conhecem de fato quem é Cristo. Ouviu falar, foi educado na igreja, cresceu na igreja, viveu, vive dominicalmente, vem ao culto de domingo, vai para a EBD, vem de manhã, vem para o culto play. Mas e vida? A vida com Cristo não é vida de igreja, a vida com Cristo é vida de relacionamento. Deus, quando Ele criou o homem, Ele descia através de Jesus para se relacionar. E é isso que Ele quer fazer com você. Mas não. Para mim é muito bom estar na minha casa e, poxa, o celular não tocou. Não tive como ir para o culto da manhã. Ah, é fulano que vai pregar no culto da noite, não vou. Ah, é assembleia de manhã, também não vou não, porque é muito ruim. Entendeu? A sua mente não muda, cara. Você permanece na mesmice de sempre. Você acha que ir à igreja... Desculpa, você acha que ir ao templo é algo que para Deus você está fazendo um barato. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não. Deus não olha para a sua vinda para cá. E abrindo parênteses, para quem acha que a vida com Cristo sem vida congregacional também não existe. Mas Deus quer seu coração. Aí você, mesmo na fraqueza, não consegue, de fato, caminhar com Cristo. É difícil, mas eu falei isso no PG e digo, se está difícil com um, caminhe com alguém, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Agora, não caminhe, de fato, somente para dizer assim, eu caminho com fulano. Caminhe para chorar, para se alegrar. Caminhe para isso, com a pessoa. Tenho certeza que se você tiver alguém em quem você confie, que você possa confiar quando você estiver mal, essa pessoa vai conseguir ajudar você e vice-versa. Então não tem como essa vida do cristianismo, de conhecer, dizer assim, eu conheço. Como? Se você não pratica. Como? Se eu não vejo em você Cristo de boca, é muito bom todo mundo conhecer isso. Essa falta de metanoia na vida do cristão é muito prejudicial, pois a sua ausência nos levará a viver uma vida fora do propósito de Deus. E por consequência disso, passaremos a agir como ímpios. Como assim, Júnior? Um caráter explosivo. A pessoa que não transformou a sua mente, ela não tem domínio sobre as emoções e se irrita facilmente. Qualquer coisinha ela já vive estressada. Lamentando. A pessoa que não mudou a sua mente, ela vive lamentando, passa a vida se queixando e não enfrenta a realidade como deve ser enfrentada. É sempre o coitadinho, está acontecendo, está difícil. Toda vez que você vê que está difícil, olhe para a vida de alguém que está mais difícil que você e tenha consciência de que aquele irmão, aquela sua dor não é nada comparada à do seu irmão. Mas o egocentrismo nos blinda disso. A gente não consegue olhar para o nosso irmão. Fuga da responsabilidade. Um cristão que não muda sua mente, ele não se envolve com a obra de Deus e transfere sempre a culpa para os outros. A síndrome de Adão. Adão, ele foi Eva. E Eva foi a serpente. A serpente foi a fruta. E daí foi. E você continua dizendo isso.
Foi fulano, foi fulano, foi fulano. E nunca consegue assumir o seu erro, a sua culpa. Uma vida sem essa metanoia de fato, você não tem submissão, você é insubmisso, é de fato a liderança. Não se envolve com a obra de Deus. Não aceita a autoridade estabelecida. Tem problemas com sentimento de orgulho, autossuficiente ou sentimento de inferioridade. Você é liderado, mas você olha para o seu líder e diz assim, quem, fulano? De jeito nenhum. Eu, com fulano? Nunca que vai me liderar. Sua mente é voltada para o humano. Porque o fulano fez isso, sua mente blinda. Aí diz assim, é fulano, mas antes de fulano tem esse pecado. Se não consigo que fulano me lidere. Aí você olha para você. Aí sabe o que você faz quando você olha para você? Você vai dizer assim, fulano, eu preciso ser liderado por você, porque eu sou pior que você. Você nunca vai conseguir ser superior a ninguém. Você é sempre igual, se não for pior que muitos. Mas uma vida que tem essa mentalidade, essa mudança de mente, faz com que vivamos genuinamente o Evangelho de Cristo sem máculas. E assim produziremos frutos que nos identifiquem como discípulos de Cristo, que são um desejo por alimento sólido. Paulo fala em Efésios 4. Não seja mais como meninos, criados com leitinho. Você tem que amadurecer para comer comida consistente. Mas muitos aqui, eu acho que nem no leite está. A busca por um alimento sólido é uma das características do cristão que mudou já a sua mente. Eu não consigo mais ficar só com aquilo ali, eu preciso de algo a mais. Eu quero algo a mais. E aí esse algo a mais, não pense que você vai encontrar nessa pregação não. Ou não é de qualquer um não. Não, você vai encontrar você buscando. Você estudando, você esmiuçando de fato a palavra, orando, se entregando. Então, uma das identidades é essa. Segundo, uma barreira a ofensas pessoais. Um crente que tem essa mentalidade não fica ofendido de maneira tão fácil. Qualquer coisinha já, pisou no meu calo, não fale mais comigo. Vou virar a cara. Fulano vai hoje, eu vou passar pela outra lateral da igreja. Porque fulano vai. Aqui eu tenho certeza que não existe isso. Uma consciência formada pelas escrituras e não por opiniões ou visões. A sua ideia não tem que ser firmada no que eu digo, no que fulano diz. A sua ideia tem que ser baseada nas escrituras. Por isso que os bereanos faziam isso antigamente. Paulo dizia e eles iam lá, vamos ver se é verdade mesmo isso aqui. Para saber. Então, quando alguém estiver falando e você tiver alguma dúvida, não fique com aquilo ali tomando como verdade, não. Vá procurar, vá saber, baseado na palavra de Deus, se aquilo de fato é a verdade. E aí, através da palavra, você vai conseguir ter uma vida santa e íntegra. Mas é baseado na palavra. Um cristão que muda a sua mente, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele é firme naquilo, porque ele é baseado nas escrituras. Ele é dependente de Deus. Não se considera autossuficiente, mas possui uma vida espiritual equilibrada, lendo e estudando a palavra de Deus, mantendo comunhão com o Senhor. Vida devocional. Quantos aqui sabem o que é vida devocional? Vida devocional, quantos sabem? Tem alguns que não sabem, pastor. Isso é ruim. Não vou perguntar quem faz não, para não ficar dizendo assim, todo mundo levantar agora e dizer, eu faço. Entendeu? Mas, gente, não tem como. Quando eu era de Maruim, da Igreja Batista de Maruim, tem uma musiquinha que a gente cantava na EBD lá, que era assim, leia a Bíblia e faça oração, alguma coisa assim. Aí a gente chamava de vitamina BO, Bíblia e oração. Não pode faltar na vida do crente. Bíblia e oração. Aí a gente quer atingir uma vida, outro nível com Jesus, sem Bíblia e oração. Eu te pergunto, como? Você me dá um atalho. Não tem jeito, como? Às vezes eu pego no meu pé mesmo. Porque às vezes eu tenho que fazer, não faço. Aí, você deveria fazer isso. Aí lá vai eu agora. Mas, gente, não tem como você querer uma vida, outro nível com Jesus, se você não busca isso. E eu não estou falando isso para você entrar no seu quarto, passar 24 horas lendo a palavra de Deus e a Bíblia não, e orando não. Se fizer isso, amém. Eu
Eu estou falando para você ter uma vida de fato de entrega, um tempo separado para isso. Leitura da palavra, uma oração, músicas que te levem de fato mais perto de Deus. Isso, para você sair assim, poxa, estou novo. Quem fizer isso, eu já falei lá no PG e repito aqui. Quem experimentar de fato isso, que de fato, se eu estou falando, eu já vivenciei e vivencio a sua vida. Essa questão que você assim, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Você muda a sua mente e aí você começa a entender que a vontade de Deus para você vai ser aquilo que você menos esperava e você vai dizer assim, puxa, que bacana, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um cristão que muda a sua mente, ele é responsável, cumpre seus compromissos e não prejudica os outros. Um cristão que tem a sua mente mudada, ele aceita a correção. A pessoa que muda sua mente, ela aceita ser corrigida e é ensinável. Corrige seus erros e se esforça para ser melhor a cada dia. Já percebeu aquele tipo de gente que não consegue tomar um puxão? Tomou um puxão, viu? Fulano me deu um puxão. Olha, quem é fulano? Meu querido, você tem que aceitar, porque de fato, se você errou de fato, aceite isso. Agora não aceite criando uma barreira, não. Aceite para você mudar isso, mudar essa chavinha. E aí você vai conseguir, de fato, ter uma vida íntima, não só com o seu irmão, que a Bíblia diz, ama seu próximo como a ti mesmo, mas também com Cristo. O seu relacionamento ele não vai ser só horizontal, mas vertical também. O desejo de todo cristão é, ou pelo menos deve ser, atingir o equilíbrio na caminhada cristã e assim viver de uma vida íntegra e genuína, anunciando o verdadeiro evangelho através da palavra de Deus vivida intrinsecamente. Isso acontecerá quando deixarmos Deus agir em nós e transformar a nossa mente. E a partir daí, a nossa caminhada cristã conseguirá se estabilizar e assim reproduziremos com mais esmero o fruto do Espírito e experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que a gente quer mudar a nossa chave, que a gente quer de fato viver uma vida íntima com Cristo, não porque Ele pode dar, mas pelo que Ele é, a nossa vida passa a ter um outro sentido. Por quê? Porque eu vou experimentar. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi o que você leu aqui, que nós lemos na Bíblia. Nós vamos experimentar, através da mudança de mente, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, vocês vão poder dizer bem assim, glória a Deus, porque eu achava que era isso. Mas imagina se de fato Deus me desse isso. Ainda bem que Ele me deu isso aqui. Glória a Deus. Mas só conseguiremos atingir essa mudança de mente quando deixarmos alguns de nossos dogmas e paradigmas para trás, buscando conhecer de forma íntima e genuína a Deus, pois o conhecimento, ele é libertador. Já disse o apóstolo João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu vi uma pregação um tempo desse, e aí o pastor disse assim, teve um jovem que chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para que eu me liberte da pornografia. Aí o pastor disse assim, meu querido, não vou orar não, desculpe. Mas o cara ficou tipo, poxa, pastor, você não vai orar, você é pastor, põe a mão sobre mim e tal. Ele disse, não, porque eu vou orar por você, posso orar por você aqui. Mas se você de fato, mesmo eu orando, você não conhecer de fato quem é a verdade que liberta, não vai adiantar muita coisa. Então primeiro você conhece quem liberta, e aí, mesmo sem a oração, você é liberto. Porque quando a gente conhece de fato quem é Cristo, quem é Deus, nós somos libertos de tudo. Por quê? Porque o conhecimento é libertador. E João vem dizendo, conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então, é isso, é essa chavinha na nossa mente que a gente tem que perceber. Quando começamos a conhecer esse Deus poderoso e vemos a sua forma de agir, assim como seus ensinamentos, o nosso modo de pensar e agir se tornam secundários. Pois aquele que conhece a verdade, que é Deus, não vive mais por causa própria, ou seja, com suas próprias vontades, mas vive unicamente para a glória de Deus. Lucas relata lá em Atos o que Paulo falava.
Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E Paulo escreve lá também em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um cristão, quando uma pessoa que se diz cristão de fato, não tem mais vida própria. Ele passa a viver de fato a vida de Cristo. E a vida de Cristo exige renúncia. E se você não quer renunciar, eu lamento para você dizer que você não vai conseguir ter uma vida outro nível com Jesus. Você vai ser um cristão, desculpa a palavra, um pouco medíocre. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou eu busco ou eu não busco. Não tem um muro. E já dizem alguns que o muro é do diabo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Então, a Bíblia é clara sobre isso. Preciso mudar a minha mente. E aí eu encerro dizendo que é incapaz ter uma vida com Cristo, um outro nível com Jesus, sem mudança de mente. Não tem como. Você, quando busca de fato essa mudança de mente, e deixa eu deixar bem claro aqui, não é você que conquista isso, é Cristo que transforma a sua mente, você dando liberdade para isso. Não pense que você vai sair de agora, pronto, agora eu estou com minha mente mudada. É um processo, é constante, é evolutivo. Ok? Então, que vocês gravem isso no coração. Que vocês absorvam isso. Se vocês quiserem de fato viver um outro nível com Jesus, não só com ações, com atividades, com programações, que aí eu sou do tipo que gosto muito. Se pudesse, tinha todo final de semana, toda hora, eu faço isso. Mas nada disso substitui de fato o que é a palavra de Deus, o que é a vivência com Cristo, o que é o caminhar com Ele. É relacional. Amém? Amém. Você fica em pé para a gente orar? Por favor. Deus, nos ajuda, Senhor, a de fato querermos viver uma vida outro nível com o Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda a mudar a nossa mente para algumas coisas que achamos que é certo, mas que não são. Nos ajuda de fato a nos quebrantarmos diante de Ti, Senhor, e entender que nós não somos merecedores de nada. Nós, se estamos aqui hoje, é graças à Tua misericórdia, Senhor. Graças ao Teu grandioso amor, por ter morrido naquela cruz por nós. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos. E Te pedimos que o Senhor vá à nossa frente. Que o Senhor vá quebrando as cadeias que tiverem que ser quebradas. Que o Senhor vá nos sustentando. Que o Senhor vá nos dando força, Senhor. Para que nós possamos viver de fato como os cristãos autênticos. E que em qualquer lugar que nós estejamos, nós possamos ser de fato pequenos cristos, Senhor. Nesses locais. Ajuda-nos. Te pedimos ajuda. E sabemos desde já que o Senhor nos ajudará. Porque o Senhor já deixou escrito dizendo que o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. Glórias ao Senhor por tudo. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.